O assunto de hoje é sobre uma parte da prosperidade que pouca gente fala sobre, porque todo mundo gosta de falar das coisas boas, crescimento, conquistas, liberdade, realização, mas quase ninguém fala das decisões difíceis que vêm antes de tudo isso. Porque prosperar não é só pensar positivo, trabalhar muito ou desejar que a vida melhore. Prosperidade normalmente exige mudanças reais, e mudanças reais quase sempre envolvem decisões que no começo são desconfortáveis. Decisões que às vezes a gente evita, adia ou até finge que não precisa tomar. Só que enquanto essas decisões ficam sendo adiadas, a vida também fica parada. Então hoje eu quero conversar com você sobre 3 decisões difíceis que muitas pessoas precisam tomar para prosperar de verdade. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando sobre prosperar na vida, ter crescimento, evolução, tranquilidade, realização, direção, paz. Mas antes da gente continuar, já aproveita para deixar a sua curtida aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conversa mais profunda sobre vida, mentalidade, organização, crescimento, já se inscreve no canal também para continuar me acompanhando. Agora vamos lá. Decisão 1. Parar de culpar as circunstâncias. Essa talvez seja uma das decisões mais difíceis que existem, porque é muito mais confortável acreditar que a nossa vida tá do jeito que tá por causa das circunstâncias do que procurar um responsável, que é você. Por causa do lugar onde a gente mora, por causa das oportunidades que não apareceram, por causa das dificuldades que surgiram, tudo isso vira desculpa. E sim, as circunstâncias existem, né? A vida não é igual para todo mundo. Algumas pessoas realmente começam com mais facilidade do que outras, mas existe uma verdade que muitas vezes é dura de aceitar. Enquanto a pessoa acredita que tudo depende das circunstâncias, ela também acredita que não tem poder para mudar muita coisa. E quando você acredita que não tem poder, você também não age. A prosperidade, ela começa a aparecer quando a pessoa assume uma postura diferente. Quando ela começa a se perguntar o que está no meu alcance fazer, né? Mesmo que seja pouco, mesmo que seja um passo pequeno. Mas quando você começa a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, pelos próprios hábitos, pelas próprias decisões, uma coisa muda, porque naquele momento você deixa de ser apenas alguém reagindo à vida, passa a ser alguém construindo a vida. E essa mudança de postura é uma decisão difícil, mas extremamente importante. Um dos primeiros vídeos aqui do meu canal, se não for o primeiro, é sobre isso, sobre assumir o governo da sua vida. Porque desde que eu aprendi sobre isso, a minha vida mudou e por isso eu falo tanto sobre esse assunto. Eu governo a minha vida e você precisa aprender a governar a sua. Decisão 2. Se afastar do que está te puxando para baixo. Essa decisão também é muito difícil, porque ela muitas vezes envolve pessoas, ambientes ou hábitos que já fazem parte da sua vida há muito tempo. E aqui eu não estou falando de sair brigando com todo mundo, se afastar de tudo, de todos, mas existe uma realidade que a gente precisa reconhecer. Nem tudo que está ao nosso redor ajuda a gente a crescer. Às vezes são ambientes que alimentam negatividade o tempo inteiro, são pessoas que desacreditam de tudo que você tenta fazer, são hábitos que vão drenando a sua energia sem você perceber. E prosperar exige energia mental, emocional, energia para construir coisas novas. Quando você passa muito tempo em ambientes que te desanimam, que te puxam para baixo ou fazem você duvidar constantemente de si mesmo, fica muito mais difícil avançar. Por isso que em algum momento da vida, muitas pessoas precisam tomar uma decisão. Essa decisão de proteger mais o próprio ambiente. Isso envolve escolher melhor com quem você anda, escolher melhor o tipo de conteúdo que você consome, escolher melhor as conversas que você escuta na sua vida. Porque o ambiente em que você vive influencia muito mais do que parece no seu dia a dia e no resultado que isso traz para sua vida. Decisão 3. Abrir mão de algumas comodidades. Essa talvez seja uma das decisões mais silenciosas, mas também é uma das mais importantes. Porque a prosperidade, ela quase sempre exige algum nível de esforço extra por um tempo. Vai exigir que você aprenda coisas novas, cria disciplina, organiza melhor a vida financeira, dedica tempo para crescer. Só que muitas vezes significa abrir mão de algumas comodidades para isso caber na sua vida. Então, talvez abrir mão de certas distrações, de alguns momentos de lazer, usar melhor o tempo, né, que antes era gasto só no entretenimento, fazer escolhas mais conscientes com o dinheiro,
tudo isso. E eu não estou aqui para motivar vocês, né, a entender que a vida precisa ser pesada ou sem alegria, mas é entender que o crescimento normalmente pede investimento de tempo, de energia e de atenção. E muitas vezes a diferença entre quem prospera e quem permanece no mesmo lugar não é inteligência e nem sorte, é simplesmente quem decidiu fazer alguns ajustes difíceis, enquanto outras pessoas preferiram continuar confortáveis exatamente como elas já estavam. Se você reparar bem, prosperidade não começa do lado de fora, ela começa de dentro. Começa nas decisões que a gente toma quando ninguém está vendo, nas mudanças que a gente decide fazer na própria mentalidade, nos próprios hábitos, no próprio caminho. E muitas dessas decisões são desconfortáveis no começo, só que ao mesmo tempo elas são exatamente as decisões que vão abrir portas que antes elas pareciam impossíveis, portas 100% fechadas para vocês. Então talvez a pergunta que vale a pena você se fazer hoje é: existe alguma decisão que você sabe que precisa tomar, mas você está adiando? E eu quero saber de você qual dessas decisões você acha mais difícil. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês escrevem, entender também o que vocês estão vivendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!